Confiar plenamente em Deus é um grande desafio. Nossa vida constantemente é assolada por tempestades que parecem que vão durar para sempre. Por isso, nem sempre conseguimos confiar, crendo que, apesar de todos os indícios contrários, Deus tem todo o controle nas mãos. E nesse momento crítico, nós precisamos tomar uma importante decisão: vencer o medo e confiar em Deus, ou tentar assumir o controle da situação ao buscar resolver com as nossas próprias forças. E o texto indicado nos ajuda a pensar nas consequências dessa decisão. Jesus está com seus discípulos em um jardim do outro lado do Cedron. Não demorou muito para que Judas se aproximasse, acompanhado por guardas que tinham a finalidade de prenderem Jesus. Apesar de uma cena dramática, nós temos no texto um Jesus que tem todo o controle da situação. E percebemos isso ao observar pelo menos dois aspectos. Primeiro, no versículo 4, nós temos a informação de que Jesus sabia exatamente tudo o que lhe aconteceria. Por isso, ele se antecipa na cena e se apresenta como aquele a quem buscavam. Jesus não é surpreendido, ele, pelo contrário, surpreende e faz uma pergunta: a quem buscais? E segundo, ao ser buscado pelos guardas, ele responde: eu sou. Essa expressão não só o identifica como aquele a quem buscavam, como o identifica com o próprio Deus, como o enviado do Pai, alguém comprometido com a obra de libertação do grande eu sou. Jesus, então, ao dizer eu sou, evoca sobre si a presença concreta de Deus. Por isso, todos que estão ao seu redor recuam e caem por terra, simbolizando que toda resistência à obra do Pai, ela é derrotada. Essa experiência nos faz perceber que Jesus tem todo o controle da situação. E aqui está se cumprindo algo muito interessante que havia sido dito por Jesus no capítulo 10, de que, sendo bom pastor, ninguém teria autoridade para tirar a sua vida. Pelo contrário, ele a daria e tem a mesma autoridade para reavê-la de volta. Portanto, Jesus não está sendo preso, Jesus está se entregando. Pedro, porém, tem uma visão diferente e equivocada, pois vê um Jesus fracassando. Diante dessa cena dramática, Pedro é engolido pelo medo e o desespero e toma uma decisão. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Desembainhar a espada e usar essa espada simboliza abandonar a confiança de que Jesus tem todo o poder, todo o controle e tentar resolver com a nossa própria força. É o que Pedro faz. Ele tira a sua espada e a usa com sua força e habilidade. E o resultado não poderia ser pior. Fazendo isso, Pedro gera morte e dor, pois ele fere Malco, o servo do sumo sacerdote. E em segundo, na sequência da cena, percebemos que Pedro morre na fé, pois ao ser identificado como um dos discípulos de Jesus, ele afirma drasticamente: não sou. Pedro rompe com o caminho do mestre, pois se vê participando de um projeto fracassado. E essa experiência de Pedro nos faz perceber a necessidade de firmar a nossa convicção na confiança plena em Jesus, crendo que, apesar de todas as situações, ele tem todo o controle nas mãos. Mesmo que você passe por situações difíceis, por grandes tempestades, não caia na tentação de tentar resolver e resistir com a sua própria força. Pelo contrário, confie plenamente em Deus e mantenha sua espada na bainha. Assim, experimente a libertação e o poder de Deus manifestando na sua vida. Que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho.